OAB Cidadania porque chegou a hora do quadro Conversando com ela. A presidente da OAB Alagoas, Fernanda Marinella, recebeu o presidente da Comissão de Estudos e Atuação Previdenciária para falar sobre os inúmeros abusos contidos na chamada reforma da Previdência. Bom, no nosso momento de hoje nós vamos falar com o Dr. Flávio Gilberto para falar um pouquinho sobre a reforma da Previdência que vem preocupando muito toda a sociedade brasileira. Dr. Flávio hoje é presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Alagoas. Bom, esse tema vem tirando o sono do povo. O que vai mudar? Se a reforma passar do jeito que está hoje, o que realmente vai modificar para o trabalhador brasileiro? Então, alguns cuidados e algumas dúvidas precisam ser esclarecidas. A sociedade precisa ter a consciência do que efetivamente está tramitando no Congresso Nacional. Doutor Flávio, a reforma da Previdência vem sendo vista com bons olhos? Como o senhor enxerga isso? A reforma da Previdência é altamente danosa para a sociedade brasileira. O conteúdo em si da reforma é totalmente imprestável, porque vem ferir direitos e garantias do trabalhador brasileiro. E um detalhe relevante, em nenhum país do mundo existe esses dados, esse sistema que o governo quer modificar de aposentadoria, que ele quer implementar no Brasil. Ou seja, em nenhum país do mundo existe aposentadoria integral com 49 anos de contribuição. Doutor Flávio, quer dizer então que a reforma não está sendo vista com bons olhos. A sociedade está preocupada. É verdade que uma reforma desta monta, deste tamanho, ela não poderia ser feita num prazo tão curto. Era preciso muito debate, muita discussão para que a reforma fosse feita de forma satisfatória para a sociedade. Afinal de contas, todos esses direitos foram conquistados com muito esforço, com muita dedicação de todo o povo brasileiro. Então nós não podemos abrir mão destas garantias. E olha que o senhor falou em 49 anos de contribuição. Quer dizer que o trabalhador brasileiro, a partir da reforma, se ela passar, e tomara que não passe, ele terá que contribuir 49 anos para ter direito à aposentadoria. O que mais modifica, doutor Flávio? 49 anos para ter aposentadoria integral. E outro dado relevante e assustador é o fim da aposentadoria especial do professor, do policial civil, que vai ter que trabalhar até os 65 anos de idade. Imaginou uma professora que entra aos 20 anos de idade, aos 25 anos de idade em sala de aula, trabalhar durante 40 anos. Um policial civil que entra aos 20, 25 anos, trabalhar mais 40, 45 anos para ter direito à sua aposentadoria. Em nenhum país do mundo o policial se aposenta aos 65 anos de idade. Em nenhum país do mundo o professor se aposenta aos 65 anos de idade. Esses direitos, essas garantias que foram conquistadas com muito suor, com muita luta do povo brasileiro, né, para construir essa Constituição Cidadã de 88. O governo, infelizmente, um constitucionalista, quer acabar esses direitos sociais do trabalhador brasileiro. Doutor Flávio, é importante que as pessoas entendam. O professor e o policial, eles têm a chamada aposentadoria especial. Então, nós temos a aposentadoria que é regra geral e nós temos uma aposentadoria para condições especiais. Porque, na verdade, esses profissionais trabalham em uma condição diferenciada, que exige mais esforço, que exige mais dedicação, situações até de exposição ao perigo. Então, por isso é que eles têm direito a essa aposentadoria especial. Então, no caso do professor e do policial, que ficam nessa condição especial. A ideia da reforma é acabar com a aposentadoria especial ou dar novas condições, mas ainda mantendo a especialidade? Qual é a ideia, doutor Flávio? A reforma, no caso, é unificar a idade, acabando com a aposentadoria por tempo de contribuição, acabando com a aposentadoria especial. Todo mundo vai para a vala comum. Professor, hoje, no caso, professora, 25 anos de trabalho, professor masculino, 30 anos de trabalho. Acaba com isso. A proposta está 65 anos de idade, tanto para o professor como para a professora. Independentemente do tempo que ele contribuiu, doutor Flávio? Irrelevante. Se entrou no serviço público aos 20 anos, aos 21 anos, para alcançar a aposentadoria, vai ter que trabalhar 45 ou 44 anos para alcançar a idade. Que o parâmetro é a idade. Entendi. Doutor Flávio, para as mulheres, há alguma mudança a se preocupar? As mulheres é altamente danosa, né? Porque as mulheres trabalham os 3 turnos, né? Trabalho, família, ministra aula. E outro dado relevante e danoso
a aposentadoria rural, né, das mulheres, que o governo quer ampliar para 65 anos também. Aposentadoria rural para as mulheres. Para as mulheres. Hoje é 55 anos. Ele quer ampliar para 65 anos. Imaginou uma mulher do campo trabalhar nesse sol, nesse tempo muito quente, 40, 45 anos? Isso é desumano, isso afronta o princípio da dignidade da pessoa humana. Em nenhum país do mundo, uma trabalhadora rural trabalha tantos anos. Isso nos remete à lei do sexagenário, naquela época dos escravos, em que o proprietário dava carta de alforria ao escravo que completasse aos 60 anos de idade, que já estava totalmente desgastado. É a mesma coisa o governo quer fazer com a aposentadoria. Doutor Flávio, agora o senhor acha que os estudos para que essa reforma fosse concluída, eles foram feitos de forma criteriosa? Porque o que a gente percebe é que tudo foi feito de forma muito acelerada, muito rápida. E será que a sociedade realmente foi ouvida? Esses estudos foram feitos de forma cuidadosa, como o assunto merece? Como o senhor enxerga isso? Os dados apresentados pelo governo, que o INSS vai quebrar, que a situação é inviável em curto prazo, esses dados é falacioso. Esses dados não existem. O Supremo mandou intimar o governo, mandou intimar o presidente da Câmara para que junte ao mandato de segurança dados atuariais que comprovem que a Previdência é deficitária. Deixa eu só explicar, doutor Flávio. Na verdade, há uma grande discussão sobre o chamado rombo da Previdência. E toda essa reforma estaria sendo construída para socorrer este rombo, para salvar a Previdência Social brasileira. E há discussão se realmente esse rombo existe, porque muitos defendem que esta falácia, ou que isto é falso, essa informação não é verdadeira. Inclusive, há discussão no Supremo Tribunal Federal, na Corte Suprema Brasileira, quanto a esta informação. Por isso que, então, o Supremo pediu, então, informações às autoridades que realmente comprovassem esse déficit da Previdência, esse rombo da Previdência, não é, doutor Flávio? Isso, correto. Essa alegação do governo não prospera. O governo alega que existe rombo na Previdência. Isso não existe. Alguém está mentindo, ou os números ou o governo. Porque os dados dos auditores fiscais da Receita Federal mostram que em 2013 houve um superávit de 67 bilhões, 2014 houve um superávit de 42 bilhões, em 2015 houve um superávit de 11 bilhões. Isso sem falar na DRU, na desvinculação que o governo faz da Seguridade Social. Um detalhe relevante é que só de DRU o governo retirou da Previdência 66 bilhões em 2015. Se não retirasse, o superávit seria de 77 bilhões. E para que todos entendam, né? A DRU, na verdade, nada mais é do que a utilização dos recursos da Previdência para outras finalidades. Seria mais ou menos do que desvincular esse dinheiro, desafetar esse dinheiro da Previdência Social e permitir que esses recursos passem a ser utilizados para outras destinações, para construir rodovias, para construir presídios, para utilizar dentro de outras finalidades que não a Previdência Social. Então, é muito importante que toda a sociedade tenha a consciência do que está acontecendo no Brasil nesse momento. A Ordem dos Advogados do Brasil, no âmbito nacional e na seccional Alagoas, vem desenvolvendo vários trabalhos acompanhando e discutindo a reforma da Previdência. A OAB Nacional, inclusive, com a contribuição da OAB Alagoas, elaborou uma contraproposta, uma proposta alternativa para que os nossos legisladores reflitam, então, sobre essa reforma. É fato, uma reforma como essa não pode ser feita de forma atropelada, sem uma ampla discussão e um amplo debate. Isso não significa dizer que a Previdência Social não precisa de reforma, não significa dizer que ela não tem defeitos, mas não dessa forma, e não causando sérios danos às garantias e os direitos dos trabalhadores brasileiros. É preciso ter a certeza do que a Previdência realmente está dependendo. E se o déficit existe, se esse rombo é real, é preciso ter a certeza de que todas essas medidas são realmente necessárias e urgentes como está se apresentando. Isso não se configura. Então é preciso que toda a sociedade esteja consciente e mobilizada. É preciso sim pressionar e exigir que os nossos legisladores cumpram a Constituição e respeitem as garantias de toda a sociedade. Doutor Flávio, obrigada pela sua presença, obrigada pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada.
recado, deu para esclarecer todas as dúvidas sobre o texto proposto pelo governo federal. O que a gente precisa, na verdade, é de uma proposta mais justa de reforma da Previdência. Mas olha, a semana foi bastante movimentada aqui na OAB Alagoas e você confere todos os destaques a partir de agora no quadro Giro da Semana. Março está sendo intenso na OAB Alagoas. Foram muitas as ações voltadas às mulheres. E durante a semana passada, elas continuaram tendo atenção especial da OAB e Caixa de Assistência dos Advogados, que promoveram uma visita às reeducandas do Presídio Santa Luzia com uma tarde de vacinação. Mas o mês ainda contou com outra comemoração, o Dia Mundial do Consumidor. A seccional alagoana, através da Comissão de Direito do Consumidor, programou atendimentos gratuitos e palestras em Maceió e Arapiraca. No dia 15, a comissão realizou atendimento gratuito durante todo o dia em um shopping localizado no bairro de Mangabeiras, em Maceió. O presidente da comissão, Tiago Vanderlei, concedeu entrevista à TV Ponta Verde e palestrou para estudantes de Direito no Centro Universitário Uninassal, em mais uma edição do OAB em Debate, que também teve como palestrante o diretor-presidente da ESA e especialista em defesa do consumidor, Marcelo Madeiro. Ainda no dia 15, a subseção Arapiraca também promoveu atendimento gratuito à população arapiraquense. O presidente da subseção, Hector Martins, foi o entrevistado do portal 7 Segundos. No dia 17, o OAB em Debate foi realizado também em Arapiraca e novamente tendo como foco o direito do consumidor. A conselheira federal pela OAB Alagoas e presidente da Comissão Especial de Defesa do Consumidor da OAB Nacional, Maria Miranda, foi a palestrante. O evento ocorreu no Centro Universitário SESMAC. A crise no sistema penitenciário brasileiro também esteve em pauta na OAB Alagoas. Durante todo o dia 16, especialistas em ciências criminais ministraram palestras para advogados e estudantes sobre o momento em que o direito penal se encontra no Brasil. O ciclo de palestras ocorreu no auditório do prédio sede da OAB Alagoas, numa parceria com a Liga Acadêmica de Ciências Criminais, da Universidade Federal de Alagoas. Para fechar a semana, a OAB Alagoas, através da Comissão de Estudos e Atuação Previdenciária, realizou um grande ato no centro de Maceió, convocando várias entidades dos trabalhadores e movimentos sociais a dizer não ao texto da PEC da reforma da Previdência, proposto pelo governo federal. Por uma proposta justa de reforma da Previdência, foi a bandeira levantada. Depois do intervalo, você vai conferir todas as oportunidades ofertadas pela Escola Superior de Advocacia. Tem também o Minuto Prerrogativas e o quadro Notícias do Conselho. É daqui a pouco.